Olá, eu sou a Sabrina Neto, gerente da Textual Comunicação. Esse é mais um episódio do Conecte-se 15. Hoje nós vamos falar sobre flexibilidade e adaptação nas ações de responsabilidade social e empresarial para as companhias. Trouxemos aqui para a nossa conversa a Glauce Fermo, que é diretora de comunicação e marcas da Michelin na América do Sul. Glauce, tudo bem? Oi, Sabrina, tudo bem? Boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigada a você por aceitá-lo. E poder dividir com a gente um pouquinho aí da experiência da Michelin. Hoje a gente está tratando desse tema, nessa flexibilidade, adaptação da responsabilidade social e empresarial com a pandemia e o cenário atual. E aí eu te pergunto, né? Como é que fica, qual o impacto e os desafios para a empresa desse novo cenário de responsabilidade social? Você tocou numa palavra que eu acho extremamente importante para o momento que a gente está vivendo, né? Que é adaptação, né? É fundamental. Então, eu vou tomar como exemplo um projeto que a gente vinha trabalhando, que faz parte do programa Michelin Ouro Verde Bahia, um programa que existe no sul da Bahia já há mais de 15 anos. E nós tínhamos um projeto de desenvolver uma atividade para incrementar a renda de uma população de mulheres quilombolas, que são artesãs, no sul da Bahia. O projeto estava pronto, esse projeto foi pensado em conjunto com a designer Maria Oiticica, e ela estava pronta para fazer as malas e nós inauguramos esse projeto em março, né, quando tudo começou. E nós falamos, bom, é um projeto de impacto na renda dessas famílias, porque a ideia é formá-las, né? Já são artesãs, mas dar uma formação diferenciada para essas mulheres e como fazer. E, imediatamente a gente pensa no digital, né? Bom, digital, vamos fazer digitalmente. Só que eu estou falando de comunidades quilombolas que não têm necessariamente acesso à internet, né? Como em grandes centros. Então, há um fator que complica. Além disso, a gente precisaria pensar também como fazer esses vídeos chegarem até estas mulheres artesãs. Então, a gente tem uma parceria com uma ONG há mais de 10 anos, localmente, que já faz um programa de educação ambiental lá no sul da Bahia, conosco, dentro do programa. E para esse projeto, então, acionamos essa ONG que leva esses vídeos em pílulas, né, e se certifica que elas estão assistindo. E é muito importante também questões técnicas, como, por exemplo, o vídeo ele tem que ser um vídeo leve para que você consiga passar por WhatsApp, né? Que é hoje uma ferramenta que a gente vem utilizando cada vez mais. Então, essa adaptação, ela precisou, né? Ela precisou acontecer, né, neste momento, porque a gente sabia que existiria um impacto se nós cancelássemos, prorrogássemos, né, muito, e precisamos estar prontos para a retomada, né, num espírito otimista. Essas mulheres precisam estar prontas para que, quando a gente retome, elas consigam, então, que suas peças estejam sendo vendidas em grandes centros, nos pontos de venda de Maria Oiticica, né? Então, foi super importante. Isso é só um exemplo, né? O segundo exemplo, por exemplo, de adaptação, que foi a sua pergunta, ela ocorreu dentro da unidade das fábricas, das unidades fabris da Michelin. A primeira foi as equipes que desenvolveram uma solução hidroalcoólica, né? E nós que somos fabricantes de pneus, uma empresa centenária, hoje nos vimos ali desenvolvendo solução hidroalcoólica, e essa solução ela foi para a higienização das mãos, né? Ela foi doada a instituições de saúde e serviços essenciais. Então, a gente está falando de programas de responsabilidade social empresarial, né? Então, esse é mais um exemplo. Outro exemplo super interessante também foram técnicos de manutenção da nossa unidade fabril também, que se voluntariaram para fazer um curso, né, em parceria com a Firjan, de costureiros, para fazer máscaras de tecido para a comunidade local, né? E um terceiro exemplo recente é técnicos de manutenção da Michelin
que também estão num projeto com outras empresas no Sul Fluminense, na nossa unidade de Itatiaia, reparando respiradores que precisam de manutenção do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, pequenos exemplos de uma série de ações que a gente precisou ter um olhar para fora e verificar o que é necessário ser feito. Então, eu acho que isso ilustra a tua pergunta, que foi sobre a adaptação, né? Super bacana. Quer dizer, e aí eu vi uma segunda pergunta que você já trouxe ali, mas quais os benefícios reais e se vocês veem perdas nesse sentido, né? Porque toda ação tem os dois lados, mas o que você vê? Não, na verdade, Sabrina, eu vejo ganhos, somente ganhos até esse momento, em termos de aprendizado, né? Muita gente está falando do novo normal, é que eu acho que essas mudanças já estão acontecendo, elas já acontecem hoje. Quando a gente fala, por exemplo, da digitalização, já era uma realidade, mas a velocidade, né, que a gente ganhou, né, em termos de digitalização, e tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, hoje nós fazemos uso de uma série de ferramentas digitais que nós não fazíamos. E isso passou a atingir também pessoas que eram resistentes, por exemplo, a e-commerce, normalmente de outras gerações, né, que não tiveram esse contato e que hoje estão tendo que falar, bom, ou é assim ou é assim, eu tenho que me adaptar. Então, a resistência à mudança, ela acaba sendo menor, porque a necessidade está aí, ela tá acontecendo, então a gente precisa. Então, esse é o primeiro ganho que eu vejo, né? Essa questão da velocidade da mudança e da adaptação. Agora, o trabalho em rede também. Eu acho que o trabalho em rede e vem junto um espírito de solidariedade muito forte. Esse exemplo que eu dei anteriormente, né? Esses funcionários da Michelin, eles relatam, eles falam, Glaucia, eu estou extremamente feliz de estar desenvolvendo um projeto, dá brilho nos olhos quando você conversa, porque eles se sentem fazendo a diferença, fazendo parte. Então, tem um espírito solidário, um olhar para fora. Não só para fora, olhando para dentro também, a gente pode ver que hoje, assim, pessoas que necessitam de contato, né? Tem gente que diz, olha, eu ia para o trabalho e era uma necessidade para mim ter contato com essas pessoas, né? Então, tem uma rede também solidária que dá apoio a essas pessoas, né? Então, você vê vários cafés virtuais, chopes à sexta-feira à distância, né? Jantares em conjunto, de uma série de grupos, né? Porque essas pessoas precisam desse contato, né? O contato com outros, né? E hoje, só virtualmente, né? Bem legal. É exatamente isso. As pessoas precisam estar conectadas ainda, né? Agora, a gente pensar em legados, né? A gente já começa a falar numa retomada. Então, o que você acha quais são os legados de todas essas mudanças, de toda essa flexibilidade que as empresas se viram, que foi imposta, mas que, como você fala, você vê, como você disse, tem muito benefício. Eu ia te perguntar isso. Legados, e aí já pensando também num cenário de retomada. Eu acho que, na verdade, a gente tem uma série de fatores aqui que vão trazer esse novo normal. A gente está repensando uma série de coisas, né, nesse momento. Por exemplo, as reuniões que eram presenciais, muitas reuniões de rede, né? E hoje eu tenho certeza que a gente vai falar, bom, será que precisa realmente estarmos fisicamente, né, presentes? Será que não? E aí tem um impacto em custo também. O próprio home office, hoje na Michelin, por exemplo, a gente tem um programa de home office que você pode fazer home office uma vez por semana, né? Se assim você desejar, né? A gente está começando essa reflexão. Será que tem que ser uma vez por semana somente? E aí, se você começa a pensar dessa maneira, será que a sua mesa tem que ser fixa no trabalho? Então, a maneira que a gente trabalha vai passar por uma revolução, né? Já está passando e a gente não está se dando conta. E muitas mudanças já estão acontecendo. Eu volto ao ponto que eu comentei anteriormente na tua pergunta, né? Que é a velocidade, né? A velocidade da mudança e a resistência que começa a ser menor, né? Aos poucos. Então, eu acho que a gente tem aí um futuro que ele é promissor, porque esta fase nos trará uma série de aprendizados bons. Em responsabilidade social e corporativa,
O que que fica disso mais forte, né? Você trouxe a questão da comunicação, né, do trabalho e essa troca entre as pessoas da mesma empresa. Mas você acha que há um ganho aí para o futuro? Eu hoje vejo como engraçado, né, que a gente fala, por exemplo, na Michelin, a gente tem valores muito fortes, né? Nós temos um propósito muito claro, que é a melhor mobilidade. Então, isso é muito genuíno. O que eu tenho dito é que hoje, eu acho que o grande grupo de consumidores, qualquer pessoa hoje, ela vai se perguntar se isso já existia no passado, hoje será muito mais forte. Então, o que você, como empresa, propõe? Por conta desses valores serem muito fortes, e um dos valores a respeito às pessoas, a nossa prioridade sempre foi a saúde e segurança das pessoas. E quando eu digo as pessoas, vai além da questão dos nossos colaboradores. A gente tem que pensar em todos os stakeholders, em todos os públicos, né? Então, quando você pensa no público, em clientes, você pensa em fornecedores, né? Você pensa nas comunidades, que é o que a gente está tratando aqui, de programas de responsabilidade social e empresarial, e isso é genuíno, né? Então, cada vez mais as empresas vão ser instadas a contarem a sua história, contarem o que estão fazendo, porque eu acho que a escolha dos consumidores vai passar muito por aí. Claro que é óbvio, você tem que ter um produto de qualidade, tecnicamente bom, mas eu acho que hoje vai além, né? Então, essa é uma grande mudança, é olhar para os 360, todas as partes interessadas, como a gente traduz, os stakeholders, né? Então, todo mundo que está tocado, né? De uma maneira mais, né, global. E, além disso, eu acho que a gente traz de maneira muito, muito forte, uma valorização também do profissional de comunicação. Eu vejo alguns pares e colegas de profissão, né, em outras empresas, e até empresas menores, de médio porte, de grande porte, e eles falam o seguinte: Glaucia, eu estou sendo absolutamente convidado para todas as reuniões, e eu sinto que as pessoas se deram conta que a comunicação, ela é uma ferramenta estratégica fundamental, né? A gente está falando do tático, mas a gente está falando do estratégico, que as decisões são tomadas também com a equipe de comunicação. Esse trabalho também coordenado, né? Que é o caso do Grupo Michelin aqui no Brasil, a gente tem uma série de empresas dentro do guarda-chuva do grupo e se faz necessário a gente coordenar essa comunicação em todas as nossas empresas e os nossos sites, então isso ficou muito mais forte. E dentro do espírito que eu comentei anteriormente, que é um espírito solidário, né? Eu acho que uma empresa que tem propósitos claros, valores, vai ser muito mais fácil. Aquelas que não têm vão precisar se reinventar. Acho que, mais uma vez, essa capacidade de se reinventar dentro de uma flexibilidade e adaptação, como você disse, né? E adequação. Glaucia, acho que você, enfim, falou de vários temas aí que são super pertinentes e importantes nesse momento. Agradeço muito sua participação e tudo que você trouxe aí de troca de experiências que vocês estão vivendo na Michelin. Muito bom, obrigada pelo papo. E que sigamos, né, mais fortes, né, e que sigamos com muitos bons aprendizados aí nesse futuro próximo. Muita saúde a todos. Para você também. Obrigada.